O governo ainda busca maneiras para ressarcir os aposentados e pensionistas vítimas de fraudes no INSS. O Ministério da Fazenda e a Advocacia Geral da União já apresentaram alternativas ao Planalto. Já a oposição tenta emplacar a chamada CPMI dos aposentados no Congresso Nacional. A reportagem é de Luciana Amaral. O presidente Lula determinou que o ressarcimento às vítimas seja feito o mais rápido possível, sem ter que esperar o fim das ações judiciais contra as associações. Mas, na prática, o Planalto não tem um cronograma concreto. O Ministério da Fazenda concorda com a antecipação e busca alternativas, desde que sejam feitas dentro do arcabouço fiscal. Ainda não se sabe, porém, se o caminho será via orçamento, por crédito suplementar ou por revisão de gastos. Outra opção seria um bloqueio nos bens de suspeitos de envolvimento no esquema, mas dificilmente isso deve cobrir todos os descontos ilegais. O novo presidente do INSS, Gilberto Valler, defende a alternativa para ressarcir os aposentados e pensionistas. Nesses casos de fachada, nós já desconsideramos a pessoa jurídica para não só aquela instituição tenha os seus bens bloqueados, mas também os sócios e, porventura, um conglomerado de empresas que esses sócios pertencem. Enquanto o governo sofre para encontrar uma forma de ressarcimento, a oposição avança com a possibilidade de instalar uma comissão parlamentar mista de inquérito para seguir desgastando o governo com o escândalo. A intenção é protocolar o pedido nesta terça-feira, com mais de 210 assinaturas. E, de novo, a oposição tem o apoio de parlamentares de partidos com ministérios no governo Lula. O União Brasil já deu 29 assinaturas, o PP, 25, o Republicanos, 17, o PSD, 11, assim como o MDB também com 11. Até no PSB, sigla do vice Geraldo Alckmin, 2 parlamentares apoiam a CPMI. A oposição quer driblar o presidente da Câmara, Hugo Mota, que não deve tocar o requerimento de CPI na casa. A decisão pela instalação de uma CPMI passaria por Davi Alcolumbre, que ainda avalia como proceder. Mas o Palácio do Planalto conta com a fidelidade do presidente do Senado para que o caso não avance no Congresso. O governo também conta com o PDT para sustentar parte da governabilidade no Congresso. Lula garantiu ao partido continuar com o comando do Ministério da Previdência para não desagradar ainda mais a sigla, que já estava insatisfeita com o tratamento recebido antes mesmo da crise do INSS. O Planalto quer ainda o partido ao lado de Lula nas eleições de 2026. Mesmo assim, a bancada dos deputados do PDT vai rediscutir melhor a situação perante a gestão petista nesta semana. Gabriel, qual que é, na sua percepção, a maior dificuldade para o governo Lula sair desse buraco que se meteu? Ela é uma dificuldade mais técnica de identificar as vítimas, ela é jurídica, de você ter instrumentos legais novos, inclusive, para que possa haver esse ressarcimento, ou ela é fiscal? Né? Porque a gente está falando de 2, 3, 4, 6 bilhões de reais. Onde que está o buraco maior aí? Olha, cara, pergunta difícil, eu diria que são todas essas que você mencionou, técnica, jurídica e fiscal. Isso porque, do ponto de vista técnico, o governo, na realidade, não sabe exatamente o tamanho do buraco, porque ele conta com a data prévia para identificar, de fato, o tamanho do buraco, e a data prévia ela opera com uma lógica particular, né? Se nós não temos hoje no Brasil um Big Data que cruza por CPF os benefícios que são concedidos, por exemplo, isso se deve, em grande medida, a uma limitação que é política, não é técnica. Existem várias ferramentas para você ter esse Big Data hoje, mas uma limitação política sobre a forma como a data prévia opera. Então, tem um problema político sentado na data prévia, que é quem detém esses dados. Existe um problema jurídico sobre exatamente a forma como isso vai ser ressarcido. E, do ponto de vista fiscal, é inviável pagar isso dentro do teto de gastos. O governo sequer conseguiu economizar com o pente fino, né, o famoso pente fino que o governo prometeu reiteradas vezes para a sociedade e não conseguiu entregar efetivamente nada. Então, o problema é todo esse problema que você comentou, né? Não é um problema simples de resolver,
mas é um problema complexo que revela o tamanho, revela o quão analógico o governo federal é e o tamanho do problema que nós temos do ponto de vista de governo digital, né, de ineficiência e duplicidade dos cadastros e sistemas que existem no governo federal. Traz, porque uma das abordagens aqui que a gente vai tratar desse assunto, né? Nós vamos desde do crime, do criminoso, aquele sujeito que está roubando aposentado velhinho, sem, né, quase não, é perverso, até uma questão da eficiência do governo, não só da segurança, mas da eficiência do governo. Eu quero colocar aqui, hoje eu passei o dia conversando com juristas, inclusive do setor público, para entender o seguinte: o governo, se quiser ressarcir, ele vai encontrar a fórmula. Você ouviu o Durigan, olha, vai ser dentro do espaço fiscal, vamos ver o que vai querer a Casa Civil, o Lula, o tempo de entregar isso, porque é o tempo da política, mas há um outro ponto aqui de preocupação, que é sobre qual instrumento jurídico isso vai se dar, porque ele não existe hoje, né? E assim, qual vai ser o critério? O critério vai ser você que recebeu descontos ilegais entre a data X e a data Y, por quanto tempo? E vai valer até quando? A partir de que momento? Porque esse é o tipo de armadilha que acontece no Brasil, já aconteceu tantas outras vezes, com tantos instrumentos que acabaram se perpetuando e transformando o que era uma política pública para um momento do país virar mais um ralo, mais uma distorção da gestão pública. Para não correr o risco de o seguinte: olha, mas e se eu fui lesado pela fraude de alguma forma, por algo que passa pela fiscalização do governo e também quero receber? Então, tem a questão da eficiência do governo, da segurança, da investigação criminal, do tempo político, mas tem também da segurança da solução que o governo vai encontrar. Sara, já vou com você. Deixa eu só pegar só um ponto do que a Thaís coloca e do que o Gabriel coloca também, a questão de onde vem o dinheiro, né? Hoje de manhã eu conversei com o Dario Durigan, que é o vice-ministro, né, do Haddad, e ele garantiu que será tudo por dentro das regras fiscais, sugerindo talvez uma possibilidade de retirar dinheiro do PAC e dinheiro de emendas parlamentares, que são os maiores montantes dentro do orçamento. Você coloca que não, pelo que eu entendi, hein, Gabriel, da sua resposta, que é impossível sair por dentro do orçamento. Por quê? Porque hoje, basicamente, existem várias despesas subestimadas no orçamento do governo. A Previdência está subestimada, o BPC está subestimado, e o governo já tem dificuldade hoje de cumprir o arcabouço da forma como ele está. A solução mais viável, que eu acredito que o governo opte, é por abrir um crédito extraordinário, não um crédito suplementar, um crédito extraordinário, que aí sim está fora do limite de gasto, está fora da meta de primário, ele consegue caminhar, né, dessa maneira através de crédito extraordinário. Crédito suplementar, que estaria sujeito ao arcabouço, eu acho difícil. E é difícil basicamente por isso, que hoje a gente já tem muitas despesas subestimadas no orçamento de 2025, além de receitas, também tem muito problema nas receitas. Vamos lembrar, tem CARF, tem transação tributária, tem JCP, tem aumento de CSLL, tudo isso não vai acontecer, né? JCP e CSLL, por exemplo, tem anuidade. Então, o orçamento ele não tem realismo fiscal, por isso que eu não acredito que seja possível encaixar no orçamento desse ano. Ô Jussara, diante de tudo isso aqui, que tanto o Gabriel e a Thaís coloca, nós estamos colocando, o governo meio que se arrepende dessa operação? Ele na largada achou que ia bombar, que ia faturar, que ia jogar toda a questão do esquema para o governo Bolsonaro, mas aí já a partir do segundo dia já começou a ver que um dos sindicatos é dirigido pelo irmão do presidente, né, pelo Frei Chico, né? Caiu o ministro, sindicato CONTAG, que é um sindicato forte da base sindical petista, diretamente envolvido. Você sente que 2 semanas depois, aí conversando e cobrindo extensivamente esse caso, o governo já vê que hoje, puxa, seria melhor não ter entrado nessa, ou não, ele ainda aposta que ali no final, o conjunto da obra toda vai trazer mais benefícios políticos do que danos políticos?
Olha, Caio, a minha percepção é que o governo não teve essa opção de fazer esse cálculo lá atrás diante da dimensão do que se estava vendo, do que a Polícia Federal apontou junto com a Controladoria Geral da União. Quando a CGU ela faz a auditoria e vê o problema, e aí entra a Polícia Federal, o governo fica sem opção. A única opção que restou ao governo foi justamente chamar para ele o discurso de que ele estava interrompendo uma fraude que tinha começado em 2019, ou seja, jogando isso para o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governo dele. Portanto, eu vejo mais o governo tentando reagir e essa dimensão de que logo no começo de saída o governo já tinha uma percepção de que se tratava de algo grave e, por enquanto, ainda sem percepção, sem a dimensão do que vai ocorrer, porque, por enquanto, a gente disse de uma operação ainda da Polícia Federal. Tiveram apreensões e, portanto, como a gente sabe, você que cobre bastante aqui nos seus tempos de Brasília, cobriu muitas operações, a primeira operação é justamente só a primeira. Nesses casos, é muito comum ter esses desdobramentos pela dimensão do que a gente está falando. Então, o que restou de alternativa para o governo foi, diante do que se estava vendo, encampar o discurso de rigor da operação, da independência tanto da CGU quanto da Polícia Federal e, portanto, seguir apostando nisso. Claro que no início, Caio, a gente tratou muito disso aqui, o governo tentou dizer o seguinte, olha, chamou a coletiva e colocou, então, o ministro da Previdência junto, Carlos Lupe, para dar esclarecimento. Só que aquela coletiva foi um desastre, porque Carlos Lupe, ao invés, ele, ali diante dos seus colegas, começou ali a defender a equipe que foi afastada, a equipe do INSS. Então, o governo se atropelou muito nisso e o que, como me dizem aqui no Palácio do Planalto, o que não estava encaixando nessa narrativa do governo de rigor era justamente a presença de Carlos Lupe. Bem, aí saiu Carlos Lupe, né? Pediu demissão assim que foi colocado, mas entrou o Volney Queiroz, que era justamente o número 2 de Carlos Lupe na Previdência. E aí o governo segue apanhando justamente porque o secretário executivo estava a par justamente do que já tinha sido indicado na auditoria da CGU. Então, o governo sabe o tamanho do problema que tem e, por isso, que está focado nessa ideia de fazer esse ressarcimento, que a área econômica encontre um jeito de fazer esse ressarcimento e, paralelamente a isso, trabalhar com a imagem de que está trabalhando para evitar novas fraudes. Gabriel, eu queria te ouvir um pouco sobre o que eu tratei aqui, né, da solução que vai vir, assim, de quais os critérios que você acha que podem ser adotados, porque tem uma outra revisão que vai precisar acontecer, que é o envolvimento do INSS nisso, né? Quer dizer, qual vai ser a salvaguarda ali, ou a blindagem de um sistema que garanta minimamente a segurança para os aposentados nessa relação com entidades privadas. Mas sobre o ressarcimento, eu queria te ouvir assim, você enxerga um critério que dê alguma garantia de limite, que não vire mais uma dessas coisas que vão gerando distorção e no final vai todo mundo buscar o seu, como no caso do Perse, né? Que empresa que não faz evento, nunca fez, acaba usando o benefício? Olha, a pergunta é difícil, porque como o Executivo e o Judiciário no Brasil têm trabalhado de uma sintonia bastante fina, sempre pode ter uma decisão do Judiciário limitando, né, a barganha por parte das pessoas que foram prejudicadas. É muito difícil de enxergar muito longe no Brasil por conta dessa insegurança jurídica que existe. Então, eu acho que, assim, no limite, pode tudo, né? Se houver uma decisão do Judiciário no sentido de tentar limitar a perda, que é o objetivo do Executivo, pode acabar, sim, tendo essa limitação. Mas eu queria pegar esse ponto que você colocou sobre essa questão de confiança, né, da relação entre o INSS e os segurados, que é muito relevante, porque a gente está... talvez esse caso seja o emblemático por conta da extensão, mas não é de hoje que nós sabemos que o setor público, né, o governo federal especificamente, ele tem um problema bastante grande de identificar de fato os beneficiários dos programas sociais, né, e das políticas públicas em geral. Então, é uma agenda muito mais densa e profunda do que apenas resolver este problema de fraude,
né, dos aposentados e pensionistas. A gente sabe, por exemplo, que tem fraude, tem várias auditorias que comprovam isso, no seguro-defeso, por exemplo, né, de anos. Só para dar uma ideia, o governo Temer, na época, quando apertou a fiscalização, encontrou 18 bilhões de reais de fraude. Então, se o governo for competente no seu trabalho de realmente fiscalizar a concessão de benefícios, dá para encontrar muito recurso, muito dinheiro e cortar muita fraude que é feita à luz do dia. Existem quadrilhas organizadas que operam vários tipos de fraude. Então, isso tudo está documentado nas auditorias do Tribunal de Contas da União e também da Controladoria Geral da União. Basta a decisão política do governo de querer resolver o problema definitivamente. Mas a lógica que prevalece, infelizmente, é a lógica política de olho na eleição do ano que vem. Jussara, para finalizar, quando o plano sai? Qual que é o prazo mais atualizado com que o governo está trabalhando? Ou o governo não sabe? Olha, Caio, não tem uma data precisa. Diz que quer rapidez, mas isso é tão difícil, a gente observa aqui nos bastidores, que todos eles evitam muito em falar numa data. O que nos dizem é que o presidente Lula quer rapidez, mas até pela complexidade que a gente já tratou aqui, inclusive de descobrir se o valor do prejuízo é de mais de 6 bilhões. Porque o que dizem é que esse valor desses até 6,3 bilhões, boa parte pode ter sido descontos autorizados de fato. E há uma enorme dificuldade em separar quem de fato foi lesado daqueles que realmente optaram e usufruía de algum benefício dessas associações. Então esse é o ponto agora. E detalhe, precisa saber o seguinte, não tem uma clareza de quando vai começar esse ressarcimento, quanto vai ser ressarcido, já que desde 2019, segundo a apuração da CGU e da Polícia Federal, que começa em 2019. Então, primeiro ponto, o que me dizem aqui as fontes é que o grande X da questão é saber exatamente o que precisa ser ressarcido. E isso ainda não está muito claro. O que dizem, né? Hoje a gente entrevistou o novo presidente do INSS aqui, teve uma entrevista no CNN 360, que ele diz dessa rapidez, desse compromisso de ser rápido. A questão é que não se sabe com qual base de lesados e de vítimas, de aposentados e pensionistas que foram lesados. Bem, o governo planeja criar um canal de comunicação direto com os aposentados e pensionistas para ver se consegue identificar, fazer andar mais rápido. Mas data ainda não tem, Caio.